Aqui estão $50. Eu só preciso de um pai por um dia, disse a menina ao CEO milionário e solitário. O parque estava quase vazio, a não ser pelo sussurro das árvores e pelo chilrear ocasional dos pássaros de fim de verão. Nathan Hale, de 30 anos, estava sentado imóvel num banco desgastado perto da fonte. Seu terno impecável cinza carvão e feito sob medida com perfeição refletia sua meticulosidade. Seus sapatos brilhavam e sua gravata estava reta, mas seus ombros estavam curvados por um peso que nenhuma quantidade de arrumação conseguia esconder. O funeral tinha terminado havia apenas algumas horas. Foi uma cerimônia breve e austera, sem lágrimas, apenas colegas de negócios murmurando condolências enquanto um caixão de mogno era baixado à terra. Seu pai morrera da mesma forma que vivera distante, formal e orgulhoso. Nathan não chorara, simplesmente não sabia como. Agora ele observava distraidamente os patos deslizarem pela água com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. O silêncio o envolvia por completo até que o suave ranger de tênis no cascalho rompeu a quietude. Nathan ergueu o olhar. Uma menina com não mais de 4 anos estava parada à sua frente. Tinha uma cabeleira de cachos dourados e selvagens, usava um vestido azul com pequenos girassóis e nas mãos segurava o que parecia ser uma carteira feita à mão com papelão e adesivos brilhantes. Os olhos dela, arregalados e sérios, encontraram os dele. Ela deu um passo à frente e disse com cuidado e clareza: "Oi, eu tenho $50. Só preciso de um pai por um dia." Nathan piscou incerto se havia entendido direito. "O quê?" perguntou ele, a voz baixa e rouca após horas de silêncio. Ela estendeu a carteira improvisada. "Eu juntei tudo, da fada dos dentes dos aniversários até umas moedas que achei debaixo do sofá." As sobrancelhas de Nathan franziram. "Por que você precisa de um pai?" A menina hesitou por um instante e depois sentou-se ao lado dele no banco como se fossem velhos amigos. Abriu a carteira de papelão e começou a contar com grande cuidado notas amassadas e moedas. A voz dela tremeu um pouco. "Porque as crianças no parquinho dizem que eu não tenho um," ela explicou. "Eles sempre dizem isso. A Emily não tem pai. Ela é a esquisita." Ela olhou para ele. "Mas eu pensei que se eu tivesse $50, talvez alguém como você pudesse me ajudar a fingir só por hoje, sabe, como nos anúncios da TV. O pai que segura a sua mão compra sorvete e te empurra no balanço." Nathan não sabia o que dizer. Ele olhou para as mãos pequenas dela, para sua expressão sincera, e de repente sentiu algo se apertar no peito. Por um instante, ele se viu anos atrás observando outras crianças, com seus pais imaginando como seria ser escolhido, nem que fosse apenas uma vez. Ele engoliu em seco. "Você não precisa me pagar," disse ele, finalmente fechando gentilmente a carteira de papelão dela. O rosto de Emily se iluminou. "Sério, você vai ser meu pai só por hoje?" Ele assentiu lentamente. "Sim, tudo bem, só por hoje." Ela pulou do banco e agarrou a mão dele. "Primeiro sorvete." Os dois caminharam até o carrinho de sorvetes ali perto. Nathan comprou um cone de baunilha com granulado para ela e um café para si mesmo. Emily tagarelou o tempo todo sobre sua gata Muffin, seu bicho de pelúcia favorito, a princesa Zebra, e como queria ser uma tratadora de zoológico. Depois foram para o parquinho. Nathan a empurrou no balanço, a pegou no final do escorregador e até a ajudou a subir no trepa-trepa. Ela ria chamando-o de pai, a cada poucos minutos como se estivesse testando a palavra, e a cada vez algo dentro de Nathan se abria um pouco mais. Ele tirou uma selfie com ela no carrossel, mas Emily insistiu que tirassem mais 3 caso alguma ficasse embaçada. No final da tarde, sentaram-se debaixo de uma árvore com a cabeça dela apoiada no braço dele. "Nunca me diverti tanto", disse ela sonolenta. "Você é um bom pai, mesmo que seja só por um dia." Nathan sorriu um sorriso genuíno e um tanto doloroso. "Obrigado, pequena." Quando o sol começou a se pôr, Emily o conduziu pela mão até a margem do parque por uma rua tranquila ladeada por pequenas casas. Ela correu à frente, depois virou-se e apontou. "Aquela é a nossa casa. Eu moro lá com a minha mãe. Ela trabalha muito."
Nathan assentiu, sentindo o coração apertar ao perceber que o tempo deles estava chegando ao fim. Ele a seguiu até a varanda de uma casa modesta, desgastada pelo tempo, com vasos de flores nos degraus. O ar estava parado enquanto a porta da frente rangeu ao abrir. Laia estava imóvel na varanda, com a mão apertando o batente da porta e o coração subitamente acelerado. Seus olhos pousaram primeiro em Emily, com bochechas coradas pelo sol, cachos bagunçados e um sorriso largo demais para um dia comum. Em seguida, seu olhar se fixou no homem parado ao lado da filha, um estranho de terno, sob medida segurando a mão da criança. A respiração de Laia prendeu-se na garganta. "Emily!" Ela chamou a voz tensa. "Quem é este?" A menina saltou os degraus radiante. "Mamãe, este é o meu pai. Só por hoje." Os olhos de Laia arregalaram-se. "Seu o quê?" Emily ergueu a carteira de papelão com orgulho. "Eu paguei $50 a ele. Guardei tudo. Encontrei um pai de verdade, mamãe, como eu disse que faria." A boca de Laia ficou seca. O homem deu um passo à frente, desajeitado, mas sincero. Me desculpe. Não foi minha intenção que isso acontecesse desta maneira. Ela simplesmente veio até mim no parque, ofereceu-me $50 e, bem, eu não pude dizer não. Eu não peguei o dinheiro dela, eu prometo." Ele enfiou a mão no bolso, tirou um cartão de visitas e o ofereceu a Laia com um olhar nervoso. "Meu nome é Nathan Hale. Eu dirijo uma empresa de tecnologia no centro. Eu juro que só queria que ela estivesse segura e feliz. É tudo." Laia pegou o cartão, mas não olhou para ele. As mãos dela tremiam. Nathan recuou. "Vou embora agora. Sinto muito novamente." E assim ele se virou e desceu os degraus da varanda, desaparecendo na luz do entardecer. Laia ficou ali por um momento imóvel. Emily puxou a manga dela. Ele me empurrou nos balanços, me comprou sorvete. Ele até tirou fotos comigo. "Quer ver?" Ainda em silêncio, Laia seguiu a filha para dentro. A casa estava escura e silenciosa. Uma pequena sala de estar com móveis de segunda mão e marcas de giz de cera nas paredes a esperava. Emily correu até a mesinha de centro e pegou o telefone da mãe, que já estava na galeria de fotos. Lá estavam elas, selfies de Emily nos ombros de Nathan, rindo no carrossel, segurando a mão dele enquanto dividiam um sorvete. O sorriso dela naquelas fotos não era apenas alegria, era um sentimento de pertencimento. Laia afundou no sofá. $50, ela sussurrou. Emily assentiu orgulhosamente. "Eu juntei tudo sozinha desde o último Halloween. Lembra quando perguntei se o Papai Noel podia me trazer um pai? Mas o Papai Noel não trouxe, então pensei que talvez eu pudesse encontrar um por conta própria." Laia levou uma mão à boca. Ela havia trabalhado tanto para dar tudo a Emily, cada refeição, cada balão de aniversário, cada segundo que lhe sobrava depois de turnos duplos na lanchonete. Mas havia coisas que ela não podia proporcionar, coisas que não sabia que a filha ainda desejava, e isso doía mais do que tudo. Naquela noite, depois do jantar e do banho, Laia colocou Emily na cama. A menina aconchegou-se com seu bicho de pelúcia favorito, e o telefone apertado nos braços, ainda exibindo a foto sorridente. "Boa noite, mamãe", ela murmurou. "Boa noite, papai." Mesmo que fosse só por hoje, Laia sentou-se ao lado dela, afastando gentilmente um cacho da testa de Emily. Ela não respondeu. Mais tarde, sozinha na cozinha silenciosa, Laia pegou o cartão de visitas da mesa. Nathan Hale, CEO, Hale Tech Systems. Linha direta. Um número de telefone, inovação, conexão, propósito. Ela o encarou por um longo tempo. Então, sem conseguir se conter, pegou o telefone novamente e olhou a foto. O rosto de Emily estava encostado no ombro de Nathan, no meio de uma risada. A expressão dele não era rígida nem polida. Era real. Algo se agitou no peito de Laia. Uma mistura de medo, gratidão e uma dor que ela não sentia há anos. Não por si mesma, mas pela menininha adormecida no quarto ao lado, que havia juntado $50 apenas para se sentir normal, apenas para se sentir querida.
e pela primeira vez em muito tempo, Laia permitiu que as lágrimas caíssem. Nathan Hale sentou-se atrás de sua mesa de vidro no 302º andar. A cidade se estendia infinitamente além de sua janela. O horizonte era tão nítido e polido quanto o mundo que ele havia construído, mas nada parecia mais como antes. Nem depois do funeral, nem depois dela Emily. O som da vozinha dela ainda ecoava em sua cabeça. Eu só preciso de um pai por um dia. Haviam-se passado apenas alguns dias desde o encontro no parque, desde o momento em que ela apertara aquela carteira de papelão em sua mão, com os olhos cheios de uma esperança que nenhuma criança de 4 anos deveria sentir. Ele não tivera notícias dela ou da mãe desde então, mas não conseguia parar de ver aquele rosto. Agora, os números nas planilhas à sua frente pareciam borrar. Os e-mails, as chamadas de investidores, as metas trimestrais, tudo parecia sem sentido. Ele se recostou na cadeira, fechou os olhos e foi então que a memória o invadiu. Tinha 7 anos parado do lado de fora dos portões da escola, observando as outras crianças acenarem adeus para seus pais. Alguns ganhavam cavalinhos nas costas, outros seguravam as mãos de seus pais. Nathan ficava sozinho, ajustando as alças da mochila, fingindo não se importar. Seu pai nunca havia aparecido nenhuma única vez. Não havia histórias para dormir, nem livros de colorir, nem passeios à tarde. Seu pai lhe dava livros sobre finanças e o ensinava a vencer, mas nunca o ensinou a sentir. Nathan havia enterrado essa versão de si mesmo, até Emily. Ela o lembrou de algo que ele não percebia, que ainda lhe faltava, não a chance de ser um pai, mas a chance de ser o pai de alguém. Ele abriu a gaveta da sua mesa e tirou a foto que haviam tirado no carrossel. Ela havia insistido em fazê-la. Nela, Emily sorria de orelha a orelha, com os braços em volta do pescoço dele, como se sempre tivessem pertencido ali. Ele não havia fingido o sorriso daquela foto. Nathan a encarou por um longo tempo depois, sussurrou para si mesmo: talvez eu não deva esquecer isso. Uma parte dele ainda tentava argumentar: você está ocupado, tem uma empresa para administrar. Isso não é sua responsabilidade. Mas outra voz mais suave e profunda surgiu por baixo desse pensamento. Você poderia ter sido aquela menina, e talvez você tenha sido. E talvez você também ainda esteja esperando que alguém volte por você. Nathan exalou lentamente e se levantou. Não disse a ninguém para onde ia, não precisava. Algumas coisas simplesmente não exigiam explicações. Na manhã seguinte, Nathan estava novamente em frente à pequena casa numa rua tranquila. A tinta estava descascada e os sinos de vento soavam suaves com a brisa. Ele hesitou com a mão levantada para bater, mas a porta abriu antes que pudesse fazê-lo. Laia estava ali de uniforme de trabalho, claramente prestes a sair. Ela piscou de surpresa. Nathan. Ele deu um sorriso tímido. Eu estava por perto. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, mas não o questionou. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, uma voz de dentro gritou: é o papai! Emily saiu correndo, a mochila mal fechada, os cachos ainda úmidos de um banho apressado. A mamãe tem que trabalhar, ela anunciou orgulhosamente. Ele pode me levar para a escola. Laia hesitou com os olhos alternando entre os dois. Nathan interveio. Só se estiver tudo bem para você. Ela hesitou novamente, depois assentiu. Ela adoraria. Nathan se viu agachado na calçada, amarrando os sapatos de Emily. Um cadarço estava faltando por completo, e ele improvisou um nó. Em seguida, afastou os cachos do rosto dela e ajeitou o pequeno chapéu que ela usava. Enquanto caminhavam para a escola, Emily apertou a mão dele com mais força. Você pode vir para dentro hoje? Ela perguntou. Dentro da sua sala de aula, ela assentiu. Meus amigos dizem que eu não tenho pai, mas se eles virem você, eles vão saber. Você pode sorrir, nem precisa falar se for estranho. Nathan sorriu gentilmente. Você quer que eu seja seu pai na escola? Ela assentiu. Só até o recreio. Depois você pode voltar a ser CEO. No portão, Emily se virou e avistou os colegas.
com a confiança que só uma criança poderia ter, correu até eles e gritou: "Este é o meu pai. Ele usa terno, conserta brinquedos quebrados e sabe fazer cupcakes." As crianças olharam fixamente. Então uma menina sussurrou: "Que legal." Emily sorriu radiante e acenou para Nathan enquanto pulava para a sala de aula. Nathan ficou imóvel. Seu coração parecia ter sido religado, como se tivesse encontrado uma batida que nunca antes tivera. E enquanto levantava a mão para acenar de volta, ele sussurrou para si mesmo: "Esta é a primeira vez que alguém se orgulha de me chamar de pai." E de alguma forma, isso era tudo. Começou com um telefonema. Laia encarava o contato salvo como Nathan Hale, com o polegar pairando sobre o botão verde. Ela já havia digitado e apagado a mensagem 3 vezes. Ao fundo, Emily pulava no sofá, agarrada à sua girafa de pelúcia, cantando cupcakes com a mamãe e o papai como uma família. Laia suspirou e então apertou ligar. Naquela tarde, Nathan estava novamente em frente à pequena casa deles, segurando uma sacola de supermercado cheia de mistura para bolo e incerteza. "Não sou muito bom na cozinha", ele admitiu enquanto Laia abria a porta. Ela deu um sorriso suave. "São só cupcakes. A Emily gosta mais de lamber a colher do que realmente comê-los." Lá dentro, o apartamento cheirava levemente a baunilha e lavanda. Emily já havia arrumado as tigelas e a farinha cobria a mesa como neve. "Vamos fazer chocolate", ela declarou, entregando a Nathan um batedor de arame. "E a mamãe vai ajudar também, não vai?" Laia começou a recusar, mas Emily agarrou a mão dela. "Vamos, somos uma equipe." Assim Laia foi puxada para a cozinha. Meia hora depois, havia mais farinha no chão do que na tigela. Nathan tinha massa de bolo na camisa e Emily ria tanto que precisou se apoiar no balcão. Então, enquanto Laia se virava para verificar o forno, Emily lançou uma colher de massa em Nathan. Atingiu a bochecha dele e ele exclamou surpreso: "Ah, não ataque de chocolate!" Laia se virou a tempo de vê-lo pegar cobertura da tigela e sujar o nariz de Emily. A cozinha explodiu em gargalhadas. E Laia, tão acostumada a manter a compostura, também riu. Não uma risadinha educada, mas uma risada verdadeira, daquelas que te sacodem quando você para de se conter. Ela cobriu a boca, mas não adiantou. Ver Nathan, aquele CEO impecável, tentando limpar a cobertura da gravata com um guardanapo de papel, era simplesmente demais. Nathan olhou para ela. Sem cálculo, sem defesas, apenas olhos gentis e um sorriso torto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que pertencia ali. E em algum lugar em sua mente, uma voz tentava ecoar o antigo mantra de seu pai: "Sentimentos são fraqueza. Não se apegue." Mas naquela noite Nathan não queria ouvir. Mais tarde, depois do jantar, Laia vestiu um moletom. Os 3 se acomodaram no quarto de Emily. A menina deitou-se no meio da cama, cercada por bichos de pelúcia e sonhos. Nathan sentou-se de um lado, Laia do outro. Um livro de histórias estava aberto no colo de Nathan. Ele leu com uma voz de narrador grave e imponente, e Laia se juntou com vozes engraçadas de personagens, fazendo Emily rir e bater palmas. No meio da história, Emily sussurrou meio adormecida: "Eu queria que o papai não fosse só por um dia." Nathan fez uma pausa, as palavras pairando no ar. O único som era o zumbido da lâmpada de cabeceira. Laia ajeitou o cobertor em Emily, afastando os cachos do rosto dela. A mão da menininha ainda segurava a bainha da manga de Nathan. Nathan levantou-se para sair, mas a voz de Laia o deteve. "Você pode ficar um pouco mais", ela disse gentilmente. Ela dorme mais profundamente quando alguém está perto. Então ele sentou-se novamente, não como um convidado, mas como alguém que havia sido discretamente bem-vindo a algo frágil e real. Mais tarde, depois que Emily adormeceu profundamente, Laia e Nathan saíram para a pequena varanda. Cada um segurava uma caneca de chá quente enquanto uma brisa passava. Nenhum deles falou a princípio, o silêncio parecia necessário. Então Nathan finalmente disse: "Quando eu era criança, eu desejava que meu pai desenhasse comigo ou me acompanhasse até a aula, mas tudo o que ele me ensinou foi como vencer." Ele olhou para a rua depois de volta para ela. "Emily me deu a chance de fazer todas as coisas que eu nunca pude fazer.
Não como CEO, nem para ter a aprovação de ninguém, mas sim como seu pai. Laia não respondeu imediatamente. Seus olhos brilhavam. Alguns minutos depois, Nathan voltou silenciosamente para o quarto de Emily. Ela se mexeu, mas não acordou ainda abraçando sua girafa. Ele se inclinou, afastou o cabelo do rosto dela e sussurrou: "Não vou a lugar nenhum, pequena. A não ser que você queira." Era para ser uma quinta-feira normal. O céu estava claro, o sol era suave e Laia tinha o turno da manhã na lanchonete. Nathan havia se oferecido para levar Emily para a escola novamente, algo que se tornara uma rotina tranquila nas últimas semanas. Emily usava seu vestido rosa favorito com botões de unicórnio, e Nathan havia preparado o almoço dela com 2 sanduíches de geleia sem casca, uma caixinha de suco e um pequeno bilhete que simplesmente dizia: "Você é corajosa. Eu te amo, papai." Ela sorriu radiante ao encontrá-lo e o guardou na mochila como se fosse um tesouro. Mas naquela tarde tudo mudou. Laia acabara de chegar em casa quando o telefone tocou. Era a escola. Emily estava chorando. Ela correu o mais rápido que pôde, apenas para encontrar Nathan já lá agachado, ao lado de Emily, no banco do lado de fora da secretaria. Os ombrinhos da menina tremiam, o rosto enterrado na sua girafa de pelúcia. "O que aconteceu?" Laia perguntou ofegante. A professora explicou gentilmente que algumas crianças estavam zombando dela, dizendo que o pai dela não era o pai de verdade. Emily levantou o rosto com as bochechas manchadas de lágrimas. Eles disseram que você não é meu pai de verdade." "Que eu te inventei!" O coração de Nathan apertou. Ele olhou nos olhos dela e perguntou suavemente: "Você acredita nisso?" Ela hesitou, então sussurrou: "Você vai embora se eu não for boa o suficiente." Nathan caiu de joelhos ali mesmo na calçada. Ele segurou as mãozinhas dela nas suas. "Não!" Ele disse a voz firme, mas cheia de amor. "Eu não vou a lugar nenhum, Emily." "Mas e se eu chorar demais ou errar ou me meter em encrenca?" Ele a puxou para o peito e a abraçou fortemente. "Mesmo que você chore todos os dias, mesmo que erre 1000 vezes, mesmo que grite, derrame suco ou esqueça de escovar os dentes." Ele disse com um sorriso que ela não podia ver: "Eu ainda sou seu pai." Porque ser seu pai não é sobre ser perfeito. Ele a afastou o suficiente para olhá-la. É sobre permanecer, e eu vou permanecer para sempre se você me permitir. A uma curta distância, Laia estava na passarela do 2º andar da escola observando. Ela havia acabado de chegar e não quis interromper. Viu a forma como Emily se agarrava a Nathan, como ele a segurava, como ele falava com ela, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E algo dentro dela começou a mudar. Todos aqueles anos ela havia se ensinado a ser cautelosa, a fazer tudo sozinha, a esperar decepções e a ser grata pela sobrevivência. Mas agora, observando Nathan ajoelhado ao lado de sua filha, um pensamento veio não convidado, mas inegável. Talvez desta vez seja real. Mais tarde, naquela noite depois do jantar, Emily estava sentada no colo de Nathan desenhando corações com giz de cera num bloco de notas antigo. Ela olhou para cima e perguntou: "Papai?" Ele olhou para baixo. "Sim, querida. Eu não quero um pai perfeito. Eu só quero você." Nathan piscou com força. O nó em sua garganta dificultou a fala. Laia da cozinha ouviu cada palavra. Ela não disse nada, mas pela primeira vez em muito tempo ela sorriu sem hesitação. Um sorriso que parecia dizer: "Talvez não estejamos mais fingindo." O auditório fervilhava com o burburinho de pais orgulhosos e crianças animadas. Serpentinas de papel pendiam do teto, pôsteres desenhados à mão com giz de cera forravam as paredes e pequenas cadeiras de madeira estavam dispostas em fileiras. Era o dia da família na pré-escola Ridgewood, um dia dedicado a celebrar o amor, a conexão e o pertencimento. Emily sentou-se na primeira fila com o vestido bem passado e uma pequena fita em seus cachos dourados.
Ela segurava um pedaço de papel dobrado firmemente nas mãos, as pernas balançando nervosamente debaixo da cadeira. Laia sentou-se ao lado dela com o coração batendo forte. E logo atrás deles, Nathan ajustava a gravata pela 5ª vez, não porque estivesse torta, mas porque precisava ocupar as mãos. O diretor subiu ao pequeno pódio sorrindo calorosamente. Hoje um de nossos alunos tem algo especial para compartilhar. Uma pequena história vinda de um grande coração. Emily levantou-se lentamente, subiu os 2 pequenos degraus até o palco e se aproximou do microfone. Parecia quase grande demais para ela, mas Emily não recuou. As mãos dela tremeram ligeiramente, enquanto ela desdobrava seu bilhete e olhava para o mar de rostos. Ela respirou fundo e então começou. Quando comecei a escola, eu não tinha um pai. Alguns pais se mexeram em seus assentos. Algumas crianças se entreolharam curiosas. Eu via outras crianças sendo pegas por seus pais. Alguns almoçavam com eles, faziam quebra-cabeças ou panquecas juntos. Eu nunca pude fazer isso. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Então eu juntei $50. Levou um ano inteiro. Pensei, talvez seja o quanto custa ter um pai por apenas um dia. Os olhos de Laia se encheram de lágrimas. Nathan ficou imóvel, prendendo a respiração. Emily sorriu suavemente. Mas quando conheci Nathan, eu não ganhei um dia. Ganhei alguém que amarrava meus sapatos, fazia cupcakes e me levava para a escola mesmo quando chovia. Ela virou-se encontrando o olhar de Nathan, que já estava de pé. Eu pensei que tinha comprado um pai com $50, ela disse. Mas na verdade eu encontrei uma família. Eu encontrei uma família. Houve silêncio na sala. Não o tipo desconfortável, mas o tipo em que todos sabem que acabaram de testemunhar algo maior do que eles mesmos. Então veio o aplauso suave, a princípio depois crescendo até que a sala inteira estivesse batendo palmas. Mas Emily parecia não ouvi-lo. Ela olhava apenas para Nathan. Ele caminhou lentamente até o palco, parou ao lado dela e se ajoelhou à sua altura. Envolveu-a com os braços, sussurrando algo que só ela podia ouvir. Ela assentiu sorrindo através das lágrimas que finalmente haviam chegado. Então ele se virou para a multidão de pé e com a voz clara. Esta menina não comprou um pai, disse ele. Ela me deu a única coisa que o dinheiro jamais poderia comprar, uma segunda chance, um propósito, um lugar. Ele olhou para Laia e sua voz suavizou. Ela não me ensinou apenas a ser pai. Ela me lembrou como ser um homem. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez não era de surpresa, e sim de reverência. E em algum lugar na última fila, uma professora sussurrou para outra. Aquele homem não apenas apareceu. Ele ficou. Emily estendeu a mão e pegou a mão de Nathan. Ele apertou a dela de volta. Ela havia chegado com $50 e um sonho. O que encontrou foi mais do que poderia ter imaginado. E ele também. O apartamento nunca havia sido realmente silencioso. Não com uma criança de 4 anos e uma mãe trabalhando em turnos duplos para manter tudo funcionando. Mas naquela noite, o silêncio era diferente, era tranquilo. Emily havia adormecido no sofá com a cabeça no colo de Nathan, uma das mãos ainda segurando um giz de cera. O desenho que ela fizera uma casa com 3 bonecos palitos sorridentes e a palavra família, rabiscada em letras maiúsculas irregulares, repousava na mesinha de centro. Nathan olhou para ela, afastando um cacho da testa. Ela suspirou suavemente em seu sono, um suspiro que parecia dizer, estou segura. Laia saiu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Ela viu a cena e parou com o coração apertado pela imagem. Ela costumava adormecer esperando que alguém voltasse para casa. Laia disse baixinho. Nathan levantou o olhar com os olhos gentis. E agora ela adormece sabendo que alguém já voltou. Eles não disseram muito mais por um tempo. As palavras nem sempre eram necessárias entre eles agora. Os silêncios haviam se tornado confortáveis, preenchidos por um entendimento mútuo. Depois de colocar Emily na cama, Nathan encontrou Laia parada junto à pequena janela observando a noite.
O brilho do poste de rua projetava um contorno quente ao redor dela. Ele se aproximou lentamente. Tenho pensado, ele começou cuidadosamente. Este pequeno apartamento é aconchegante, mas não tem um quintal para desastres de cupcakes ou espaço para fortalezas na cama. Ela se virou para ele esperando. Nathan respirou fundo. Eu tenho um lugar. É uma casa não muito longe daqui, grande o suficiente para um jardim, uma mesa de jantar de verdade e um quarto rosa se ela quiser. Laia ergueu uma sobrancelha. Não estou perguntando como namorado, ele disse rapidamente. Estou perguntando como alguém que acorda todas as manhãs pensando em como sua vida costumava ser silenciosa e como eu não quero voltar a isso. Não depois de ouvir a risada dela pelas manhãs. Não depois de ouvir a sua voz na cozinha. Ela cruzou os braços. Você tem certeza de que isso não é apenas gratidão ou culpa? Tenho certeza, ele disse simplesmente. Eu não quero apenas ajudar vocês. Eu quero construir com vocês porque a verdade é que não sei mais como viver sem vocês dois. Laia não respondeu de imediato. Ela caminhou até a mesinha de centro e pegou o desenho de Emily. Os bonecos palitos sorriam para ela. Uma fantasia de criança talvez, mas talvez não. Ela olhou para Nathan. Como é o quarto rosa? Ele sorriu. Tem uma claraboia e espaço suficiente para uma coleção de girafas de pelúcia. Laia riu. Ela tem 3. Então já estamos atrasados nas prateleiras. A mudança aconteceu discretamente, sem grandes gestos, apenas caixas móveis de segunda mão e uma menininha que não parava de pular de um cômodo para o outro. Emily plantou girassóis no quintal com Nathan. Laia cozinhava o jantar cantarolando discos antigos que Nathan não reconhecia, mas que ele secretamente gravava no telefone para aprender. As manhãs se tornaram rituais de panquecas. As noites eram preenchidas com livros de histórias e canções de ninar suaves. Nathan, antes um homem de silêncio e estrutura, agora sabia como trançar o cabelo de uma boneca e cantar desafinado sem vergonha. Algumas noites Laia o encontraria dormindo no sofá com Emily estirada em seu peito, ambos cobertos de marcas de giz de cera e migalhas de biscoito. E ela sorriria, porque aquilo não era sobre perfeição, era sobre presença. Uma noite, enquanto regava o jardim, Laia olhou para Nathan e disse: Eu não disse sim por sua causa, sabia? Ele inclinou a cabeça. Ela sorriu gentilmente. Eu disse sim por causa dela. Porque o sorriso que ela exibe perto de você é aquele que eu sonhava que ela teria um dia. Nathan não respondeu imediatamente. Ele apenas pegou a mão dela e a segurou. A família nem sempre é feita de sangue. Às vezes ela é construída pela escolha, pela permanência, pela presença e por ser exatamente quem alguém precisa que você seja todos os dias. E nesta pequena casa, com giz de cera, na mesa panquecas no fogão e amor no silêncio, eles estavam se tornando uma família. O sol da tarde derramava luz dourada sobre o pequeno jardim atrás de sua nova casa. A grama era macia, a brisa suave, e o som de risadas era levado pelo ar quente como música. Emily correu pelo gramado com uma coroa de papel inclinada na cabeça, os braços cheios de margaridas que acabara de colher. Uma pequena manta xadrez estava estendida sob o carvalho, onde Nathan e Laia sentavam com limonada e uma cesta de cupcakes que haviam assado juntos naquela manhã. Era o primeiro piquenique em família deles. Não era chique nem perfeito, mas era real. Emily correu até eles com as bochechas coradas e os olhos brilhando. Eu tenho algo para você, ela disse, alcançando a mochila. Tirou um pedaço de papel dobrado, cuidadosamente colorido com giz de cera. Na frente, um coração e as palavras, para o meu papai. Laia ergueu uma sobrancelha. Nathan sentou-se mais ereto. Emily entregou-o a Nathan com as 2 mãos. Abre! Ela sussurrou subitamente tímida. Ele o desdobrou lentamente. Dentro, escrito em letras irregulares e grandes, lia-se: Querido papai, eu não preciso mais contratar um papai. Eu só quero você para sempre. Nathan congelou a respiração presa aos olhos embaçados. Eu guardei aquele dinheiro por tanto tempo.
Emily disse baixinho. Mas agora não preciso dele. Já tenho você. Nathan olhou para ela, depois para Laia, e sem outra palavra, enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. A respiração de Laia engasgou. Ele se levantou, respirou fundo e a olhou nos olhos. Eu sei que não posso substituir ninguém, disse ele. Eu sei que entrei na vida de vocês por acidente por causa de uma menininha com esperança demais e $50 numa carteira de papelão. Ele ajoelhou-se sobre um joelho não apenas pela tradição, mas pelo peso daquele momento. Mas se você me permitir, ele continuou, eu quero ser sua família. Não por um dia, não por um tempo, mas por tanto tempo quanto vocês me quiserem. Laia cobriu a boca com uma das mãos enquanto a outra se estendeu para ele trêmula. Eu nunca esperei pelo perfeito, ela sussurrou entre lágrimas. Eu só esperava pelo real. Ela assentiu. Sim, ela disse. Sim, Nathan. Ele deslizou o anel em seu dedo, enquanto Emily gritava de alegria girando em círculos. Então ela se atirou entre eles, envolvendo seus bracinhos na cintura de ambos. Eu tenho um papai agora, ela exclamou. Não é só por um dia. Eles riram, abraçando-se apertado. 3 corações que não estavam mais partidos, mas sim inteiros. De mãos dadas, eles caminharam em direção ao portão do jardim. O sol projetava suas sombras à frente, 3 formas longas e quentes que se moviam juntas. Um novo capítulo, um novo começo, uma nova promessa. E em algum lugar na brisa, se você ouvisse com atenção, quase podia-se ouvir o eco das primeiras palavras corajosas da menininha. Só que desta vez, não era uma pergunta, era uma resposta para sempre. Se esta história tocou seu coração, fez você se emocionar ou o lembrou do que realmente importa, saiba que você não está sozinho. Na Soul Lingering Stories, acreditamos na força silenciosa do amor, na beleza das segundas chances e em como até o menor ato, como o de uma menininha oferecendo $50, pode mudar uma vida para sempre. Se você sentiu algo verdadeiro hoje, por favor inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de apertar o botão de curtir para nos apoiar. Seu incentivo nos ajuda a trazer mais histórias que curam, inspiram e tocam a alma. Obrigado por assistir. Até a próxima, continue acreditando no poder do amor.